Boa noite, queridos amigos. Aqui é o Bezerra de Menezes, de Miami, Bezerra de Menezes, Kardashian, Spiritist Association. Nós estamos aqui nas nossas palestras virtuais, é uma série de palestras que nós realizamos dentro do programa que estamos fazendo no nosso Centro Bezerra de Menezes, de Miami, que é o estudo, Mediunidade, Estudo e Prática. Dentro desse programa, que inclusive foi um programa que nós mesmos adaptamos a partir do programa da FEB, nós tem uma série de palestras, de cursos, e na medida do que for do possível, nós adaptamos para essa série de palestras para que pudéssemos ampliar essa visão, esse conhecimento, e especialmente trazer pessoas mais experimentadas, com maior conhecimento de outros centros espíritas, da federação especialmente, para que pudéssemos, nesse intercâmbio de ideias, pudéssemos aprofundar o conhecimento de que tanto é necessário, que necessitamos tanto aprender. Então, hoje, nós vamos ter uma querida amiga que se chama Edna Fabro, daqui a pouco vocês vão vê-la. Ela é uma querida, é uma pessoa muito dócil, muito bonita, e estamos muito felizes. A Edna Fabro, ela é uma pessoa que é trabalhadora da Federação Espírita Brasileira, trabalha na área da mediunidade. Então, ninguém melhor que ela, que convive com os espíritos amigos, principalmente aqueles espíritos mais necessitados, mais sofredores, convive com tantas pessoas que também são médiuns e que facilitam esse trabalho de caridade de que tanto necessitamos nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor, que são possíveis de serem trazidos para o auxílio. E então, para iniciarmos nossa pequena conversa, nosso diálogo, como disse mesmo a Edna, vamos fazer uma pequena oração pedindo a Deus, nesses instantes, que nos inspire, que nos envolva com muita luz, com muita paz, com muita saúde. E pedimos em especial por Edna, que ela possa ser inspirada pelos espíritos amigos, e que todos nós que estamos aqui reunidos possamos fortalecê-la e sustentá-la nessa atividade, nesse trabalho, para que possa ser todos os nossos corações, nossos espíritos possam ser tocados e possamos aprofundar nossos sentimentos e podermos ser cada dia melhores cristãos. Que o amor de Deus nos ampare a todos. Pedimos especialmente por Dr. Bezerra de Menezes, para que ele, com seu pensamento amoroso, paternal, possa nos envolver e nos auxiliar nessa tarefa. Que assim seja. E então, Edna, aqui vamos para você, passamos para você, como eu já falei, a Edna é a trabalhadora da federação, é uma dos diretores da área de mediunidade, e então eu, sem mais delongas, vamos passar a Edna. Por favor, Edna. Muito obrigada, Antônia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É uma alegria, estar falando aqui nesse bate-papo que nós vamos ter, interagindo com todos vocês. E eu espero que a gente possa contribuir na noite de hoje, fazendo jus aí ao convite tão amigável, tão carinhoso da Antônia para que estivéssemos aqui na noite de hoje. Então, se a Antônia permite, nós já vamos, então, entrar no nosso assunto, de hoje, que nos foi pedido por ela para que falássemos sobre o Centro Espírita e o estudo da mediunidade. Falar sobre a mediunidade, para mim, é uma alegria, Para mim é uma alegria. Eu amo a mediunidade, o conhecimento, o estudo da prática mediúnica, trabalho nisso, e para mim é uma alegria muito grande. Claro que vou ficar devendo aí muita coisa, porque a mediunidade é um estudo profundo, E nós, no estágio em que estamos aqui nessa nossa encarnação, ainda sabemos pouco sobre a mediunidade,
Nós temos um presidente da FEB, que já desencarnou, que ele dizia sempre: o estudo da mediunidade não é para uma única encarnação, é para várias encarnações, né? Então, nós estamos dando os primeiros passos no conhecimento da mediunidade, mas já temos condições, né, de, de, de perceber a magnitude, né, do trabalho, da teoria e da prática da mediunidade. Então, nós não poderíamos falar da mediunidade sem falar um pouquinho da casa espírita e, principalmente, de falarmos um pouquinho do livro dos médiuns, né? Todos nós sabemos que o livro dos médiuns é o nosso guia em relação à prática mediúnica, né? Depois de estudarmos a teoria no livro dos Espíritos, para que nós pudéssemos praticar esse intercâmbio com o plano espiritual, é fundamental que estudemos. E o livro dos médiuns é o nosso orientador, tem que ser o nosso livro de cabeceira, né? Então, eu gostaria às vezes a gente costuma, nós manuseamos demais o livro dos médiuns, né, para fazer os nossos estudos, os nossos trabalhos, para conhecer, mas às vezes não nos atentamos nos frontispícios do livro dos médiuns, que nos dá o que ele contém, né, para que a gente possa meditar o que o livro dos médiuns, a riqueza que é o livro dos médiuns para o nosso estudo da mediunidade. Então, Kardec coloca aqui, logo na primeira página, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Então, todos os tipos, nós sabemos que tem vários tipos de manifestações mediúnicas, né? Então, é um ensino completo que Kardec fez, junto com os espíritos, de todas essas manifestações. Os meios de comunicação com o mundo invisível. Então, nos traz, porque nós sabemos que a mediunidade, ela sempre existiu, desde que existe a humanidade, né? A mediunidade existe. É um dom que Deus nos deu, como outro qualquer que temos. Mas quem nos trouxe a orientação, conhecimento, o como fazer com segurança, esse intercâmbio com o mundo espiritual, né? É a obra básica que nos direciona, é o livro dos médiuns. Então, ele diz aqui que todos os meios, o livro contém todos os meios de nos comunicarmos com o plano espiritual. O desenvolvimento da mediunidade. Então, ele já diz aqui que a mediunidade, para que nós possamos praticá-la, para que nós possamos praticá-la com segurança, e nós vamos ver ao longo das nossas falas aqui hoje, que existe percalços, existe perigos, inclusive, Kardec coloca isso, né? Nesse intercâmbio sem conhecimento, né? E também ele coloca as dificuldades, ele está colocando aqui, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Então, é importante a gente lembrar que o livro dos médiuns contém tudo isso. E nos cabe estudar, vou dizer de cabo, né? Não é só aquela paginazinha que nós precisamos para fazer um trabalho, para fazer uma palestra. E outra coisa, não é só o médium que precisa estudar sobre a mediunidade, né? Todos nós que somos espíritas, que nos dizemos espíritas, precisamos conhecer bem a mediunidade, né? Teoria e a prática, se quisermos trabalhar, por exemplo, no mediúnico, né? Então, vamos falar um pouquinho, né? Um pouquinho aqui sobre... Eu vou dar aqui
um conceito do Livro dos Médiuns, que Martins Peralta coloca, né, mediunidade e evolução, só para a gente ir, sabe, sintonizando com o tema, né? O Livro dos Médiuns constitui a base do aprendizado espírita, no que toca especificamente aos problemas mediúnicos. Nossa atenção no sentido de estudá-lo e difundi-lo, compreendê-lo e fazê-lo presente nas tarefas específicas da mediunidade com o Senhor. Então, é imprescindível, ele está colocando aqui, que nós busquemos, antes de praticar, nós busquemos o estudo, o conhecimento da mediunidade. E Kardec nos coloca isso, né? Ele diz, antes da prática, a teoria. Ele coloca bem isso aqui no Livro dos Médiuns. Então, há necessidade de conhecer, os tipos de mediunidade, porque são vários, né? Há necessidade de conhecer os tipos de espíritos que se comunicam. Enfim, temos que conhecer primeiro o que é a mediunidade e como desenvolver. E depois, então, vamos nos preparar para a prática, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Centro Espírita, né? A gente tem que, vamos ligar uma coisa com a outra, né? Nós vamos ligar e ver o que nós vamos falar hoje um pouquinho do Centro Espírita. Sabemos tudo já sobre a Casa Espírita, né? Mas vale a pena a gente relembrar, né? Kardec coloca nos médios o seguinte: a dificuldade ainda grande, isso no começo, né? Vamos dizer assim, há mais de 150 anos atrás, né? Quando Kardec estava elaborando, né, a codificação, realizando os primeiros trabalhos. A dificuldade ainda grande de reunir numerosos elementos homogêneos que atendam aos requisitos nos leva a dizer que, no interesse dos estudos e para o bem da própria causa, as reuniões espíritas devem tender mais para a multiplicação de pequenos grupos. Então, a visão do codificador, né? Hoje, o que nós temos? Nós temos pequenos grupos. Poucas são as casas espíritas que são grandes, enormes. Nós temos aqui em Brasília, só te falar aqui em Brasília, nós temos inúmeras casas espíritas. Temos a FEB, com o seu trabalho um pouco diferente de uma casa comum, né? Porque ela tem uma outra função, uma outra missão, né? da coordenação do movimento, mas é uma casa maior. E temos uma outra que é bastante grande também, mas as outras são pequenas, né? Então, eu costumo dizer que os centros espíritas espalhados por todo mundo, né, são pontinhos de luz, pequenos pontinhos de luz, muitos, que se espalham, que espargem essa luz, né, para toda aquela região, né? E são pontinhos também que se prestam à espiritualidade para que ela possa nos atender, nos ajudar. Então, hoje nós podemos dizer que existem milhares, né, desses pontinhos de luz espalhados pelo mundo inteiro, né? E isso é muito bom. Kardec também fala assim: esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, perguntando observações, podem, desde já, formar o núcleo da família espírita, que um dia congregará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, sancionado pela caridade cristã. Então, a gente vê que realmente hoje nós já temos um movimento espírita, vamos dizer assim, mais ou menos unido, né? Então, as casas espíritas se ajudam.
o espírita, ele está sempre presente, né? Ele trabalha na sua casa espírita, mas ele trabalha também para outras casas espíritas, né? Então, a gente vê aqui, da casa X, é convidado para fazer uma palestra na outra casa Y, né? E vice-versa. Então, existe essa troca. Então, nós podemos dizer que somos uma família? Eu acredito que sim, uma família espírita, né? Que estamos juntos, que trabalhamos juntos, que estudamos juntos. Mas o que são os centros espíritas? Eu sei que todos vocês já conhecem, já sabem quais são os objetivos, o que é uma casa espírita, mas só para a gente fazer para a gente lembrar, né? É importante. Os centros espíritas são núcleos de estudo, perfeitamente. Toda casa espírita tem o seu trabalho de estudo. O espírita estuda muito, muito. Somos uma das religiões que mais publica livros dos seus princípios, né, a respeito da sua religiosidade, dos seus princípios. Então, o espírita lê muito. E a casa espírita tem por obrigação de prover os estudos da doutrina espírita para esse público que chega sedento, né, de conhecimento e de informação. Então, cabe, né, ao centro espírita. São também núcleos de fraternidade, de oração e de trabalho. Existe a fraternidade entre nós, né? Nós somos fraternos, sim. É claro que existe, ainda somos humanos da Terra, em aprendizado. Então, ainda existe aqueles tropeços, né? Aquelas coisinhas e tal, ainda existe, né? Ainda existe entre nós. Mas nos unimos, sim. Nós somos fraternos, sim, já, né? A oração, nós temos o hábito da oração em todas as nossas tarefas, né? Agora mesmo nós começamos o nosso trabalho de que forma? Nós começamos o nosso trabalho pela oração, né? E estudamos o Evangelho de Jesus, né? E estamos com ele presente em todas as nossas tarefas. Todas as nossas tarefas. E a Casa Espírita também precisa oferecer, o trabalho, porque é no trabalho que nós vamos colocar a prática daquilo que aprendemos na teoria. Então, o nosso estudo do Livro dos Espíritos, de toda a obra básica, é a teoria. Nós temos que colocar em prática, nós temos que aprender a colocar em prática. Não adianta a gente saber de cor as questões do Livro dos Espíritos ou os textos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, se nós não colocarmos no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso convívio com os nossos irmãos. Se nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos sobre o amor, sobre o amor próximo, nós temos que vivenciar esse amor ao próximo, né? Então, o trabalho na Casa Espírita, por a mão mesmo, assim, trabalhar, nos favorece. E os grupos mediúnicos é um laboratório gente, de experiências práticas. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. É um posto de atendimento fraternal. Toda casa espírita tem o seu trabalho de assistência social, né? É o trabalho de atendimento àqueles que necessitam das coisas materiais, do agasalho, do alimento, mas é também, né, um posto de assistência espiritual, porque nós temos, toda a casa espírita tem o seu atendimento espiritual, seu atendimento fraterno, as palestras públicas, né, que atendem o passe, tudo isso é uma assistência espiritual, né, moral, que a casa espírita, todas as casas espíritas fazem. A FEB, há 100 e tantos anos,
de sua fundação, porque foi no início do século passado, né? Antes do século passado até, as primeiras atividades da FEB, elas foram em prol da assistência social no Rio de Janeiro. Então, isso trouxe sustentação, isso traz sustentação. A FEB passou por muitas dificuldades naquela época, começo do século, surgindo, muitas dificuldades. E o trabalho assistencial sustentou a casa, sustentou no sentido espiritual mesmo, né? Então, esse trabalho que hoje é feito pelo Departamento de Assistência Social, faz cada casa espírita, cada administração das federativas dos estados, dos países, fazem de acordo com as suas possibilidades, o número de pessoas que tem para o trabalho e tudo mais, mas realizam, né? Realizam sempre. Muito bem. Objetivos do Centro Espírita. Objetivo do Centro Espírita. Qual é o objetivo? O que cabe ao Centro Espírita realizar? Promover o estudo, como nós já falamos, né? É absolutamente necessário. Tem que atender, sim, a todas essas pessoas que buscam, né? Buscam esclarecimento, buscam orientação, amparo, né? Para os seus problemas espirituais, morais, materiais. Então, a Casa Espírita precisa prover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Temos que divulgar, nós somos divulgadores, todos nós da Casa Espírita. O mais simples trabalhador da casa é um divulgador. E temos que proporcionar a prática da doutrina. E o Espírito Emmanuel nos dá uma ideia muito bonita sobre o templo espírita, né? Ele chama de templo. Um templo espírita não é simples construção de natureza material. É um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais, mormente no que se reporta à consciência e à justiça, a edificação do destino e a imortalidade do ser. Fé raciocinada, ele diz. A doutrina espírita é uma fé raciocinada. Nós acreditamos em Deus porque sabemos da sua existência, nós temos certeza, nós estudamos a respeito disso, nós conhecemos. Então, não é uma fé que alguém nos disse, olha, tenha fé, acredita nisso, acredita naquilo. Não, nós estudamos, recebemos orientações dos espíritos e também daqueles encarnados que já estudaram mais do que nós. Então, nossa fé é raciocinada, né? Então, tem uma frase assim, interessante, bonita de Kardec, que ele diz o seguinte, isso está no Evangelho. Ele diz assim, para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. E esse compreender necessita de estudo. Muito estudo. Aquele que estuda um pouquinho e diz que já sabe tudo, não sabe nada. A gente tem que estudar sempre, sempre. Às vezes a gente encontra um colaborador de grupo mediúnico que não quer participar, não quer fazer os cursos que a casa oferece, o próprio grupo oferece estudos, ele não quer participar, ele diz que já sabe tudo, mas é um engano. Nós estamos aprendendo a cada passo, a cada momento. Ele diz também, lar é um lar, né? O templo espírita, é um lar de esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio cada coração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da paz. Então, cada um de nós fazemos parte dessa estrutura, né?
A doutrina espírita foi nos enviada por Jesus. Ele está no comando maior. Mas nós somos pequeninos trabalhadores, nós somos pontinhos que levamos essa doutrina avante. Então, cada um de nós somos importantes na casa espírita, não tem nenhum maior que o outro. Todos nós fazemos a nossa parte. Então, nós temos um colaborador que ele vai na casa espírita, ele vai o quê? Ele vai lá para fazer limpeza na casa espírita. Que é coisa mais importante do que ele deixar a casa espírita bem limpa? Ele é menos importante do que o palestrante que vai lá na frente e fala sobre a doutrina? Não, não é. Não é. Ele é também um trabalhador espírita, um colaborador dessa doutrina maior que se espalha. Né? Então, essa é a fala do Emílio. Atividades básicas que a Casa Espírita oferece. Nós sabemos que tem várias atividades, nós vamos falar delas aqui, todas, nós vamos falar de duas apenas. Mas nós temos as palestras públicas, nós temos os estudos de crianças, jovens, adultos, nós temos o trabalho assistencial, né, com crianças, com velhos, enfim, nós temos a parte administrativa, enfim, nós temos várias atividades, mas nós vamos falar um pouquinho mais apenas de duas. Entre outras, cabe ao Centro Espírita realizar reuniões mediúnicas destinadas à prática da assistência aos espíritos desencarnados necessitados de orientação e esclarecimento. Então, olha, eu acredito, não posso dizer com tanta certeza, mas eu acredito que toda a casa espírita, mesmo aquele centro espírita, bem pequenininho, lá no interior, naquela cidadezinha pequenininha, tem um trabalho mediúnico. Porque esse intercâmbio com o plano espiritual é absolutamente necessário para nós. Ele faz parte da doutrina. Ele é um princípio básico da doutrina, importantíssimo, que nós temos que colocar em prática. Então, toda casa espírita deve ter o seu trabalho mediúnico, né? Bem organizado, de acordo com Kardec, de acordo com a moral evangélica, com todos aqueles requisitos necessários para a segurança, para que se possa fazer um trabalho com seriedade, para que possa ser assistido pelos benfeitores espirituais, com muita responsabilidade, com muita dedicação, porque nós sabemos que o trabalho mediúnico, o grupo mediúnico é um trabalho difícil, não é um trabalho que exige dos seus colaboradores, dos seus participantes, né? E a outra atividade que a gente queria citar aqui é as reuniões de estudo e educação da mediunidade, com base nos princípios e objetivos espíritas, esclarecendo, orientando trabalhadores para as atividades mediúnicas. Como nós dissemos no começo, né, e que Kardec nos chama atenção muitas vezes, em muitos momentos, não devemos, né, não devemos, para a nossa própria segurança, fazer a prática mediúnica sem o conhecimento, sem o estudo. Então, é necessário que a Casa Espírita promova, propicie aos seus frequentadores, aqueles que estão interessados em conhecer o Espiritismo, às vezes até nem é espírita, mas ele se interessa pelo conhecimento espírita, então é importante ter os estudos, né? Então, nós temos pelo estudo sistematizado da doutrina espírita, nós temos o estudo avançado da doutrina espírita, que é o Murad, nós temos os estudos na área de estudo da evangelização, enfim, vários estudos nós podemos proporcionar. Hoje a Casa Espírita está bem estruturada para oferecer esses estudos, né? Então, é importante, muito importante, que aquele que chega na Casa Espírita com manifestação mediúnica,
ele seja primeiramente encaminhado a esses estudos. Antigamente, e eu participei de estudos assim, eu sou de uma cidade do interior, então eu tive a oportunidade de participar, de assistir casas espíritas, aquelas reuniões mediúnicas que eram públicas, aí, e que qualquer um que se manifestava lá no público, com sintomas de comunicação mediúnica, era levado lá para a mesa, punha lá. Então, era uma coisa assim muito complicada, né? Porque o médium não tinha conhecimento, não tinha disciplina, nem o próprio presidente da casa não tinha muito conhecimento sobre o que era mediunidade, mas esse tempo passou. Hoje, nós não podemos fazer isso mais. Os nossos grupos mediúnicos têm que estar muito bem estruturados e muito bem preparados, né? Então, um dever também, é uma atividade básica que a casa espírita necessita providenciar, todas as casas espíritas. Vamos falar um pouquinho sobre mediunidade? Né? Antes da gente falar um pouquinho mais sobre o estudo. Vamos recorrer a Emmanuel mais uma vez. Né? Então, ele diz: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Nós sabemos que o Consolador, que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 14, quando ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Isso está em João, capítulo 14. Então, nós sabemos que a doutrina espírita cumprir essa promessa do Cristo, né? E um dos princípios importantes, vamos dizer, todos são importantes, mas um dos mais importantes é a mediunidade, né? Sem dúvida. E Emmanuel diz também: a missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos mistérios. Então, é nesse convívio com o plano espiritual que nós aprendemos tanto, que nós crescemos tanto. Quando a gente pensa na quantidade enorme de informações que o plano espiritual já trouxe para nós através da mediunidade, é uma riqueza que nós temos, né? Quando a gente vê livros e livros, informações aqui trazidas do plano espiritual pelos mentores, e trazido também por aqueles espíritos necessitados que chegam ao nosso trabalho mediúnico, porque eles trazem a experiência deles, e isso é muito enriquecedor para todos nós. Então, é realmente uma riqueza. Então, é um instrumento importantíssimo para o nosso progresso moral e espiritual. Né? Os médios ainda recorrem a Emmanuel. Todo aquele que sente, esse é Kardec. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médio. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Está no livro dos médios. Então, Kardec nos coloca que todos nós somos médios, todos nós. Todos nós. Todos nós temos algum tipo de mediunidade, mesmo que não tenhamos percebido. Todos nós temos. Mas existem aqueles médios que vieram preparados, né, com uma mediunidade ostensiva para ser esse instrumento de internet. Nós também somos instrumentos. Eu não sou médico. Então, por isso que eu estou dizendo, nós também somos instrumentos. Somos intuídos. Né? Temos percepções, muitas vezes, que a gente não percebe. Então,
Kardec diz isso, pouquíssimas pessoas não é médium, todos nós somos médios. E essa mediunidade, ela se desenvolve, né? Ela se desenvolve. Os médios ostensivos chegam com aquele potencial e precisam ser preparados, precisam ser educados, ele precisa saber, ele precisa conhecer a mediunidade que ele tem, saber lidar com ela, para que ele possa lidar depois com os espíritos, para que ele possa receber e fazer o que nos cabe. Além desse intercâmbio com os mentores espirituais, o trabalho necessário de toda a casa espírita, que é o atendimento aos espíritos necessitados. Esse é o principal objetivo do grupo mediúnico, hoje, né, nas casas espíritas, em todas as casas espíritas. É socorrer esses espíritos necessitados, essa quantidade enorme de espíritos necessitados que precisam, e que os mentores espirituais trazem até nós, porque nós temos condições de fazer uma partezinha desse auxílio a esses espíritos. É claro que nós não vamos tratar deles totalmente, mas nós vamos fazer uma partezinha, porque estamos encarnados, temos uma ligação maior com eles, uma afinidade maior com eles. Então, nós vamos... Então, esse é um dos objetivos, né? Os objetivos da reunião mediúnica. O outro objetivo, né, que a gente tem que falar, importante, muito importante da reunião mediúnica, é o nosso próprio progresso, o nosso próprio aprendizado. Então, eu tenho uma amiga que ela gosta de trabalho mediúnico. É claro, tem gente que não gosta de estudar, às vezes, a mediunidade, mas não gosta da prática mediúnica propriamente. Então, essa minha amiga, ela não é muito chegada, não. Ela não é muito chegada nisso, não. Então, ela diz assim, que a reunião mediúnica é tudo igual. Que todos os dias é igual. Mas não é de jeito nenhum. Nunca tem duas reuniões iguais. Nunca tem dois atendimentos iguais. O espírito pode chegar com o mesmo problema, mas a maneira dele ver esse problema, a maneira dele sentir, a maneira dele se manifestar é diferente. E cada um deles, como nós mesmos, trazemos a nossa personalidade. Ele traz a sua personalidade. Então, o grupo mediúnico, para o trabalho do grupo mediúnico, muitas vezes, se valoriza em excesso o trabalho do médium, como se ele fosse o principal. Tudo bem, é importantíssimo o trabalho do médium, mas é importantíssimo também o trabalho de cada um dos membros do grupo mediúnico. O grupo mediúnico, ele é composto pelos dirigentes, pelos médiuns, pelos dialogadores, de apoio, chamam de apoio, outros chamam de sustentação da reunião, né? Então, são aqueles companheiros que não têm a mediunidade ostensiva, não fazem o diálogo, mas eles podem dar passo, se necessário. Eles ficam constantemente em vibração e eles são importantíssimos. Às vezes eu não tenho mediunidade nenhuma, eu não sei fazer diálogo, eu não vou ficar no grupo mediúnico, não. Porque eu não tenho serventia. Tem sim, é importantíssimo aquelas pessoas que ficam ali vibrando pelo médium, pelo espírito que está se manifestando, pelo dialogador, que desenvolve ali o diálogo. Eles são importantíssimos, importantíssimos. A reunião mediúnica é uma equipe, é um conjunto. Se um falha, o resultado final não é o mesmo. Então, todos têm que estar em harmonia, todos têm que fazer o seu papel. Então, o médium precisa se preparar, é claro que ele precisa se preparar muito bem, mas o dialogador também. O dialogador precisa se preparar muito, ele precisa conhecer quais os tipos de espíritos
que chegam aos nossos trabalhos, ele tem que estudar muito sobre essas características desses espíritos, para que ele possa compreender. Veja bem, o espírito chega para nós, né? Ele chega aflito, ele chega desorientado, ele fala sem parar, às vezes, não diz coisa com coisa. Você tem que ler as entrelinhas, você tem que prestar atenção, você tem que compreender o problema, você tem que entender o problema dele para que você possa ajudar. Se você não entender o problema que ele está trazendo, você não vai ajudar. Então, diálogo, precisa estudar muito, muito mesmo. Não só os tipos de mediunidade, porque ele precisa também, ele vai lidar com médios e mediunidades diferentes. Tem que conhecer os médios com os quais ele trabalha e os tipos de mediunidade. Isso é muito importante, muito importante. E o dirigente precisa ter um conhecimento muito grande também da sua equipe, né? Ele precisa conhecer sobre os médios, sobre as características de cada um. Ele precisa ter uma liderança, é muito importante, ele tem que ter uma liderança, ele tem que ser uma liderança fraterna, firme, mas fraterna. Então, ele também precisa de um preparo grande, de muito estudo, constante estudo, né? Para poder exercer o trabalho, porque ele, é claro que nós temos a equipe espiritual que está nos coordenando, mas o dirigente é o responsável pela direção aqui, nossa, material. Então, o que acontece aqui, material, com os médicos e tudo mais, é a responsabilidade do dirigente da reunião, carnal, né? E o dialogador também precisa de muito conhecimento, né? Então, é necessário que todos, então, se preparem, né, para isso. Então, vamos ver aqui a necessidade de estudo. Emmanuel nos fala em O Consolador que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Por que isso? Porque o nosso recurso, no trabalho mediúnico, o nosso recurso maior é o Evangelho. Não é que nós vamos ficar fazendo discurso para o espírito. Não é isso. Doutrinando, ensinando doutrina. Não é isso, não é isso. Ele não está pronto para isso, ele não está preparado para ouvir isso. Isso não vai resolver. Mas nós vamos usar as ferramentas que a doutrina espírita nos dá e o Evangelho de Jesus para que nós possamos ajudar aquela criatura, seja qual for o problema que ele traz. Então, meus amigos, para que nós possamos realizar a tarefa mediúnica com segurança, nós temos que estudar. Todos nós temos que haver um preparo. E Emmanuel fala sobre a necessidade do estudo. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria formação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados do bem e da verdade. Então, quando ele está falando aqui de médios, ele não está falando do médio, somente do médio ostensivo, que recebe os espíritos, que desenvolve a sua mediunidade ali no atendimento. E de todos nós, né? Então, todos nós que estamos participando do grupo, nós precisamos desse estudo permanente,
esse estudo permanente, dessa atenção para com o grupo. Porque um grupo mediúnico, ele tem que estar amor, ele tem que estar coeso, ele tem que estar afinado. Se uma pessoa chega em desequilíbrio e ela não consegue se concentrar naquele trabalho que ela está realizando ali, ela é um perturbador na reunião. Então, os objetivos daquela reunião não vão ser, talvez não possam nem ser alcançados. E há vezes que os mentores espirituais têm que isolar aquela pessoa, porque ela está tão perturbada, está tão confusa, às vezes, com seus problemas interiores, seus problemas íntimos e tudo mais, e ela perturba a reunião. Então, é necessário que todos da equipe se preparem sempre. Um grupo mediúnico que eu faço parte, nós nos reunimos uma vez por semana, toda semana, dia certo, dia certo, tudo direitinho. Mas nós temos uma reunião no mês que é para estudar. Então, nesse dia, nós não temos prática mediúnica, nós temos só o estudo. Então, esse estudo nós fazemos sequenciado. Já estudamos vários livros, os livros médios nós já fizemos estudo, agora estamos estudando Céu e Inferno, já estudamos nos domínios da mediunidade, enfim, já estudamos vários livros, assim, sequenciados. Porque é muito importante, e surgem dúvidas, né? Nós todos temos dúvidas. E quando a gente faz um estudo em conjunto, assim, sempre há oportunidade da gente poder esclarecer algumas dúvidas que a gente tem. Então, esse é um bom método de se estudar, né? Além daqueles dos cursos que a casa oferece naturalmente, né? Com muita propriedade afirmou Kardec que os espíritos, Emmanuel dizendo, que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. Então, os mentores espirituais, eles estão presentes junto àqueles que estão ali com amor, com carinho, com responsabilidade, preparados para o trabalho. Porque o intercâmbio mediúnico, ele é muito sério, traz problemas se os encarnados não souberem lidar com aquela situação. Tem objetivos, tem seriedade. Se for uma reunião só para ver o fenômeno, é uma coisa. Não vale nada, praticamente. Os espíritos que vão comparecer ali não são espíritos mentores elevados, né? Então, tem que haver entre nós uma preocupação muito grande da seriedade da reunião. Então, aqueles passos que Kardec dá aqui no capítulo, se não me engano, é 29, e é das reuniões. Desculpa, perdi aqui esqueci as reuniões que Kardec realizava, né, que ele põe lá, descreve como devem ser as reuniões. Então, a gente tem que seguir aqueles passos lá, a seriedade, o silêncio, a responsabilidade que a gente tem, o preparo anterior. Nós temos que nos preparar também anteriormente, não podemos chegar lá espavoridos, né? A gente tem que ter um momento de silêncio, como a Antônia nos pediu ali agora mesmo, olha, vamos fazer um momento de silêncio, é importante para que os espíritos possam sintonizar com a gente, né? Que a gente possa sintonizar com eles, na verdade, né? Então, é muito importante isso. E vamos falar mais um pouquinho aqui, porque é tanta coisa sobre a mediunidade que é bom a gente trazer, né? Kardec também diz o seguinte sobre o estudo e educação da mediunidade. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, tudo, o Deus, ao homem, a vista corpórea, os sentidos,
e instrumentos especiais. Para penetrar no invisível, deu-lhe a mediunidade. Então, a mediunidade é o nosso instrumento, para que a gente possa conhecer, para que nós possamos receber as informações, né? Quem somos nós, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos. Tudo isso, todas essas informações chegou através da mediunidade. Então, eu sou apaixonada pela mediunidade, sabe, gente? Quando eu começo a falar de mediunidade, eu não quero parar mais, não. As casas espíritas devem proporcionar aos seus frequentadores o estudo teórico e prático da mediunidade de forma metódica e séria, à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Hoje em dia, o movimento espírita está preparado, como a gente já falou um pouquinho lá no começo, que o movimento espírita hoje está preparado com um material didático já para oferecer os cursos, né? A FEB tem material que oferece espírita. Há países que já fizeram traduções desse material para que possa ser aplicado. Em outros países tem material produzido, né? Então, hoje já existe uma estrutura boa para que a Casa Espírita possa oferecer assim, um método, né? O estudo da doutrina espírita e principalmente o estudo da mediunidade. A FEB tem os seus cursos, né? Aqui nós temos um curso que oferecemos. É seguido pelas casas espíritas, pelas federativas aqui do Brasil, cada um com a sua peculiaridade, cada um fazendo a sua adaptação, tudo de acordo com o seu público, com as suas necessidades, né, com os seus recursos, mas todos fazem, né? E a gente tem 2 programas. O programa 1, ele é destinado ao estudo teórico da mediunidade para aqueles que querem conhecer sobre a mediunidade, não pretendem trabalhar em mediúnico, mas querem conhecer, ou pessoas que às vezes não é espírita, mas quer conhecer sobre a mediunidade. Então, tem esse curso que ele é teórico. E em seguida vem o programa 2, que aí já é da prática mediúnica. Então, é a preparação daquelas pessoas que querem, né, participar do trabalho mediúnico, para que elas possam se preparar. Quem tem mediunidade ou não, mas quer trabalhar no grupo mediúnico. E os nossos grupos mediúnicos aqui não são muitos, porque nós não temos muito espaço, mas nós temos um pré-requisito. Só participa dos grupos mediúnicos quem fizer o curso. Aqui ou em outra casa, não tem problema. Não pode ser aqui na FEB, ou pode ter sido feito na Casa Espírita, não tem problema. Mas desde que tenha estudado primeiro a atividade, para depois fazer a prática, né? E já encaminhando, então, que já estamos assim, no nosso horário, já encaminhando para o final, eu queria dar aqui uma fala de Martins Peralva, no livro Mediunidade e Evolução, que eu achei assim, muito, né? As portas mediúnicas jamais serão fechadas. Jesus, o compassivo amigo dos homens, permite que arautos do seu iluminado amor atravessem essa ponte de luz denominada mediunidade e a nos evidenciar, na linguagem reversível dos acontecimentos, que a sua mão generosa e sábia continua no leito da grande embarcação. E eu pediria licença, Antônio, e a todos vocês, para que eu possa encerrar o nosso bate-papo aqui, né? Lendo uma mensagem de Bezerra de Menezes, se vocês me permitirem. Tá? Tudo bem, Antônio? Claro, perfeito, excelente. As mensagens de Bezerra de Menezes são assim maravilhosas, né? O nosso mentor, ele
ele nos motiva, ele nos ensina, ele nos traz amor, traz carinho, de todo jeito, né? Essa é uma mensagem que não é de agora, mas ela tem todo um momento nosso. Ela foi ditada ao médium Divaldo Pereira Franco em 1994, no encontro do Conselho Espírita Internacional. Então, ela é curtinha. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade. E a grande luz que vem apontar o mundo de uma nova era às criaturas humanas. Isso porque a sociedade é devedora. Por isso, meus filhos da alma, a necessidade de Jesus é impostergável. Faz-se urgente cristianização da humanidade e das nações. Não haveis solicitado, vós haveis solicitado a permissão divina para renascer, semeando esperança e luz. Vós rogaste a permissão de reencarnar e oferecer à humanidade os requisitos para o mundo. E o mundo espiritual vos tem atendido. Esse é o vosso momento de servir. Mantende vossa mente vinculada a Deus e vosso coração sensível e amoroso dirigido à solidariedade humana. A luta é desafio. Aquele que não experimenta desafio não progride. Mede-se o valor de um lutador pelas dificuldades que experimenta. Portanto, mirando a Jesus, a seus apóstolos e aqueles que o seguiram, oferecendo-lhe a vida e renunciando-se a si mesmo, avançareis com valor. Temos em Allan Kardec protótipo do verdadeiro cristão, que não recusou e se desgastou numa entrega total. Assim, permaneceis vigilantes, otimistas. Confiando em Deus, não faltarão nunca os recursos indispensáveis para o vosso êxito. Os espíritos, vossos amigos e guias, estamos ao vosso lado, trabalhando para que tenhais forças para levar o compromisso abraçado. Porém, não amanhã, senão agora. Não mais tarde, senão neste momento. Jesus confia em vós e espera o cumprimento de vossos deveres. Bom ânimo, filhos. Quando a noite se apresenta muito escura, é necessário recordar que acima das nuvens brilham as estrelas. Quando as trevas se fizerem mais fortes à meia-noite, o primeiro minuto, conquanto esteja assinalado pela escuridão, já é amanhecer. Estamos no amanhecer da nova era. Preparai o caminho daqueles que virão depois, e o de vós mesmos, rogando a Deus que nos proteja, que nos ampare, com carinho paternal, vosso amigo dedicado de sempre, Bezerra. Obrigada, gente, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Edna, foi excelente, assim, com essa tua tranquilidade, com essa amorosidade, isso que me encanta em você, esse carinho de vir falando, entende? Isso vai fluindo e vai nos envolvendo nessa atmosfera de carinho. Eu imagino que cada um de nós, não, na nossa prática mediúnica, deveríamos ir, né, dosificando o nosso coração e dosificando o nosso sentimento. A Juscelia está nos falando aqui, gratidão por compartilhar conosco os seus conhecimentos. E tem muito mais, Juscelia. Ela apenas aponta um pouquinho assim, porque em 50 minutos quase não pode se falar tanto, tem que falar de uma forma muito, muito geral, né? Muito, assim, muito genérica. E então, mas eu não sei se a gente teria condições de fazer pelo menos umas 2 perguntinhas. Pode, se eu puder responder, souber responder.
Estou à Tá bem. disposição. Eu quero primeiro agradecer ao Eduardo Fábio, que também está aqui presente. Meu Muito filho. obrigada. Eu sei, Ele é meu... se parece muito a você. Muito obrigada pela presença. Né? Ao Bruno, que nos auxiliou nesse trabalho. A Regina, a Juscelia, muito obrigada. E então, a Juscelia também continua falando, estamos sedentos de ouvi-los. Né? Ouvir a você e a todos que nos que podem, né, nos intercambiar esse conhecimento, é muito necessário, né? E o Eduardo está nos falando que o prazer é todo dele e nosso também, obviamente. Mas eu tenho... Ele está falando de Toronto. Ele está em É Toronto. mesmo, olha só, obrigada. Olha, a perguntinha que eu teria para você, né, primeira pergunta seria, todos precisam estudar mediunidade na casa espírita? Sim, todos precisam estudar. Mesmo aqueles que não se afinam com o trabalho prático da mediunidade, que não querem trabalhar num grupo mediúnico, deve estudar a mediunidade. Porque a mediunidade é um princípio da doutrina espírita fundamental para a nossa compreensão do mundo espiritual, né? Do que é o mundo espiritual, da morte, do que nos aguarda após a morte, enfim, desse conhecimento, desse intercâmbio entre nós aqui encarnados e os espíritos desencarnados, sejam eles os benfeitores espirituais ou aqueles companheiros nossos que estão constantemente ao nosso lado, espíritos ainda necessitados, mas que nos acompanham. Nós vivemos acompanhados de uma multidão de espíritos, como nos dizem os espíritos, né? Então, nós temos que compreender o que é a mediunidade, e como nós, como Kardec diz, nós todos somos médios, nós temos que entender um pouquinho. Pelo menos um pouco nós temos que estudar, sim. É importantíssimo. Eu concebo que um centro espírita, né, como qualquer outro ambiente, mas especialmente um centro espírita, o que faz um centro espírita não são as paredes, são as nossas emanações, são os nossos intercâmbios, né, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, ou seja, vai muito mais além das paredes que a gente vê fisicamente, não é? Então, quer dizer que nós estamos todo o tempo, qualquer pessoa que entre numa casa espírita, mas mais responsabilidade ainda de nós, trabalhadores, de uma maneira geral, né, que nos concordamos em realizar uma tarefa, ele mais ainda tem essa responsabilidade e deve ter essa consciência de que se pensa, vibra. E o conjunto das vibrações é o que vai fazer a casa. E por que falo isso, né? E por isso que eu te fiz essa pergunta primeiro, né? No sentido dessa necessidade de nós estudarmos a doutrina, mas especialmente estudar a mediunidade. E para mim, assim, é de grande responsabilidade quando alguém decide a participar de um trabalho mediúnico, que ele se dedica ao estudo da mediunidade, não é? Então, pode falar. A gente tem que entender, você falou de vibrações, né? Nós temos que entender que nós estamos cercados por essas vibrações em todos os momentos, né? Porque há um intercâmbio das nossas vibrações, né? Nós pensamos e emitimos as nossas ideias e recebemos o pensamento dos nossos irmãos. Então, é importante compreender por que isso, como funciona isso, né? É fundamental a gente estudar um pouquinho também sobre como funciona a nossa mente, o nosso pensamento, e como se faz esse intercâmbio, né, entre nós encarnados e entre nós e o plano espiritual. Nós estamos constantemente em intercâmbio entre nós, seja na casa espírita, seja onde estivermos, né? Uhum. Porque somos espíritos, temos que lembrar sempre disso, né? É verdade.
A Juscelia está perguntando aqui, um frequentador pode ser considerado um trabalhador da casa espírita no âmbito geral? Se um frequentador, entendeu? Uhum. Aí a gente tem que pensar um pouquinho. Se ele vai à casa espírita só para tomar um passe, tá? O dia que eu não estou bem, eu vou lá na casa espírita tomar um passe. Ele não é propriamente um trabalhador, ele é um frequentador, né? Mas ele não está ali na lida. O trabalhador é aquele que realmente desenvolve alguma ação na casa espírita, seja ela qual for. Seja ela qual for. Como a gente falou, desde o palestrante, o presidente da casa, até o mais simples trabalhador, ele está exercendo uma função. Então, ele é um trabalhador. Né? Agora, quase todos que frequentam a casa espírita acabam se integrando numa tarefa. Isso é uma coisa muito interessante na casa espírita, né? Porque as pessoas começam, às vezes, a frequentar uma reunião pública. Né? Ela só vai na reunião pública, mas ali ela ouve sobre que tem um trabalho tal, e logo ela se encaixa em alguma coisa. Aí ela ouve falar sobre o trabalho assistencial, que tem cestas que são preparadas, visitas que são feitas às famílias necessitadas, um trabalho com jovens. Então, ela se interessa e logo ela se liga à casa espírita. Então, é muito difícil um frequentador de uma casa espírita que não é colaborador. Ele quase todos é um trabalhador. Eu vejo assim. Excelente, obrigada. Disse, bom, para você, né, o porquê é importante estudar a mediunidade para o centro espírita? Por que é importante estudar a mediunidade para o centro espírita? Para o centro espírita? Uhum. Bom, o centro espírita necessita, ele tem como atribuição, como nós falamos, né, esse intercâmbio. Ele precisa ter trabalho mediúnico. Ele precisa conhecer a doutrina espírita na sua íntegra. E a mediunidade faz parte. Então, é difícil ele estudar os demais princípios doutrinários sem estudar a mediunidade. E estar ligado à casa espírita. Ele pode até ser um estudioso da doutrina fora da casa espírita, então ele vai estudar a parte da mediunidade que ele acha melhor, a parte da ciência, a parte da filosofia, da religião, enfim. Mas aquele que está integrado na casa espírita, ele tem necessidade, como nós falamos agora, de entender esse intercâmbio entre plano espiritual e plano material. Então, para isso, ele precisa estudar a mediunidade. Ele precisa estudar um pouquinho, pelo menos. Ele tem que conhecer. Então, é importante para a casa espírita que o seu trabalhador tenha conhecimento, não só da mediunidade, mas dos demais princípios espíritas. E como eu disse também, o frequentador da casa espírita, ele é um estudioso, sim. Logo ele percebe que ele precisa conhecer, que ele precisa, ele começa, às vezes ele pega um livro, às vezes é mesmo um romance, só que ele viu lá na livraria, da onde ele foi, no centro espírita, e ele desperta nele aquela curiosidade, e ele começa a estudar. E a mediunidade faz parte, sim, desse estudo, sem dúvida. Eu acredito que todo aquele que quer ser um trabalhador da casa espírita, para o bem dele, o bem do trabalho, dos objetivos do centro espírita, ele precisa estudar a mediunidade, sim. Olha, não sei se a Juscelia, a Regina, o Eduardo, alguém tem alguma pergunta, podem escrever no chat, aí a gente vai lendo aqui, eu tenho um chat aberto, e se acaso, enquanto isso eu vou aproveitando o tempo com a Edna, que não é assim tão fácil, nem tão simples assim, a gente se encontrar uma brechinha, porque todo mundo é bastante ocupado, não é? Então a gente se aproveita, viu, Edna, se você me permite, mas eu estou naquilo que eu puder, que eu souber contribuir, claro que sim, eu estou à claro, disposição. pela experiência, né? Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, né, é o seguinte:
Alguém está falando, eu creio que é o Bruno, está dizendo, eu me sinto assim, comecei apenas com a vontade, assim como frequentador, né, que ele está falando. Comecei apenas com a vontade de ajudar e fazer caridade, mas agora eu sinto essa necessidade de aprender. É uma declaração do próprio Bruno. Um exemplo. Né? Não é assim? É verdade. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer com relação específica à mediunidade é a seguinte: é aconselhável colocar alguém na reunião mediúnica só porque ela tem uma mediunidade ostensiva? Não. Não. Que consequência teria para essa própria pessoa? Olha, pode perturbá-la, pode haver uma manifestação descontrolada, totalmente descontrolada, que vai prejudicar até fisicamente, né? Vai desequilibrar o grupo, vai desequilibrar todo o trabalho que está sendo realizado ali. Então, uma pessoa, para participar de trabalho prático, porque às vezes você pode levar a pessoa que quer visitar, porque nós sabemos que o grupo mediúnico ele tem aquelas etapas, né? Uhum. Pelo menos a gente faz assim, nós temos o início, a prece inicial, nós temos um estudo do Evangelho, de um outro livro, cada casa faz como acha melhor, e a gente faz esse estudo. Depois é que a gente inicia a prática mediúnica. Então, nesse primeiro momento, pode ser sim, pode estar presente sim, não há nenhum inconveniente, a pessoa que está se preparando, que está pensando em trabalhar mediúnico, se quiser ir ali participar daquele estudo do Evangelho, passe até ali pelo grupo, dado pelo grupo, ela pode fazer isso. Mas da prática mediúnica propriamente não deve participar quem já não tem conhecimento. Kardec coloca que existe risco mesmo, né? Existe risco, e existe mesmo, né? E eu posso dar um exemplo. Eu já assisti, como eu falei, na cidade há bastante tempo atrás, pessoas que eram jogadas embaixo da mesa, porque elas eram o espírito muito violento se manifestava, ela não tinha controle nenhum, não sabia como fazer, e o espírito fazia o que quiser, o que queria da pessoa, né? Então, isso é muito perigoso, mesmo num grupo sério, tá? Mesmo num grupo bem intencionado. Então, uma pessoa que desconhece a mediunidade na prática mediúnica não deve participar. E isso não é recomendação minha, não, gente. É recomendação de Kardec e dos mentores espirituais que lidam com a mediunidade. Né? Outra perguntinha. Olha, a pergunta é o seguinte: sendo nós médiuns, nós não somos apenas médiuns na mesa mediúnica. Nós somos médiuns 24 horas, 7 dias na semana. Temos que ter essa consciência, esse intercâmbio, principalmente quando somos médiuns ostensivos, esse intercâmbio é muito mais visível, não é? Às vezes fica mais ostensivo em determinados momentos da nossa vida, às vezes determinada ação, determinado pensamento, alguma situação que se vê, não sei, muitas coisas, não? Então é necessário, não, que o médium tenha essa clareza, não, de que ele tem que estar vigilante, sim, não é? Muito tempo da sua vida sempre observando, se auto-observando, né? Buscando esse autocontrole, essa identificação de onde vem isso, de que sentimento é esse, não é? Para poder nós identificarmos, não é? E nessa situação, não conhecendo isso, obviamente, há sempre um tabu entre nós médios, no sentido da questão da obsessão. Então, esse médium está obsediado, aquela pessoa está obsediada, não sabendo que todos nós, quase que praticamente, sofremos a obsessão se nós não nos cuidarmos. Como é que nós vamos nos autossuperar? Há momentos, há crises, nós, enquanto médios, não, para que possa ele mesmo se autotransformar, isso quer dizer porque somos imperfeitos, então é assim,
praticamente impossível que um médium diga para você, não, eu nunca fui obsidiado. Então, algum problema há, não é? O que você acha? A vigilância de todos nós tem que ser constante. Mas o médium sensível, ele atrai mais. Está aberto, né? Para receber, para perceber, para contactar os espíritos. Como nós estamos constantemente cercados por espíritos, e dadas as condições morais e espirituais do homem da Terra, nós estamos muito mais próximos dos espíritos inferiores, assim, do que dos espíritos superiores. Então, a vigilância deve ser constante. O médium tem que vigiar constantemente. Orar e vigiar, nos diz Jesus. Isso é fundamental. Fundamental. Então, quando você entra num ambiente, por exemplo, o médium, a gente que não é médium não percebe, às vezes, praticamente não percebe. Mas quem é médium entra num ambiente pesado, num ambiente cuja vibração ali dentro está perniciosa, pesada, o médium sente. Então, a vigilância dele tem que ser na hora, ele tem que se cuidar. Porque senão ele vira instrumento, né? Instrumento dos espíritos, né? Para fazer isso ou para fazer aquilo, e incentivados para isso ou para aquilo. Então, e o médium precisa se preparar muito. Qual é o recurso maior que o médium tem? É a prece, é a oração constante. É a oração constante. Não que ele vai ficar dia e noite orando, mas ele tem que se preparar para o dia, ele tem que se preparar para a noite, né? Orando, pedindo proteção, pedindo amparo do seu guia espiritual, dos mentores que coordenam os trabalhos que ele realiza, para que ele possa ser protegido também dessas influências espirituais dele. Então, a tarefa do médium não é fácil, não, do médium ostensivo não é fácil, não. É uma batalha, né? Eu acredito assim, que é uma batalha constante, né? Uma batalha constante. De repente, ele tem um pensamento que ele tem que analisar se é dele, se não é dele, né? E aquilo. Então, é uma coisa muito, muito, assim, pesada para o médium. Mas ele tem que orar e eu acho também que tem que estar trabalhando a sua mediunidade. Não importa se ele não tem condições de ir a um grupo mediúnico e trabalhar mediunicamente. Se ele trabalhar numa assistência social, seja com criança, com jovem, se ele vai fazer a sopa para ser distribuída, vai preparar as cestas, ele vai trabalhar como atendente fraterno na sua casa de espírito. Tudo isso é ajuda para o seu equilíbrio da mediunidade. Então, não há necessidade que ele, assim, né? É claro que é o melhor é ele trabalhar mediunicamente mesmo, porque ele veio para isso, né? Mas se ele não é possível, porque às vezes não é possível, fazendo esses outros trabalhos, ele se equilibra, sabe? Isso dá equilíbrio. Agora, a vigilância dele tem que ser, se ele descuidar, realmente passa a ser uma obsessão. Influência, como você disse, ele recebe a todo momento. Nós todos recebemos. Só que o médium percebe, né? E isso é mais forte nele, muito mais forte nele. Então, se ele não vigiar, aquilo pode se transformar em fascinação, uma obsessão simples e tudo mais. É uma obsessão. Aí o problema é mais difícil. Olha, Edna, é uma conversa muito agradável, na verdade. A gente poderia passar ainda um par de horas aí conversando, eu sei, mas vamos ter que encerrar nossa atividade, essa conversa. Foi tão agradável ter sido para todos nós, eu acredito.
E então, por isso, eu lhe gostaria de agradecer muitíssimo pelo seu tempo, pela sua dedicação, pelo seu envolvimento. Quando a gente convidou você, eu percebi que você já se preparou, já se envolveu, entende? Já se preocupou, e isso eu agradeço profundamente, porque, como você diz, estamos em fraternidade, né? Exato. Temos essa obrigação, esse dever moral de nos auxiliarmos mutuamente. E eu agradeço muitíssimo. Eu espero que um dia nós possamos te auxiliar em alguma situação que possamos. Vou recorrer. Quem sabe, não é? Olha, muito obrigada, viu, Edna? E agradeço muitíssimo. Espero que em outra oportunidade, eu creio que será breve, né? Como eu gostaria até de falar, fazer uma live falando sobre esclarecedores, né? Sobre esclarecimento na reunião mediúnica, o que é, como é uma grande dificuldade, é um desafio muito grande ser um médium esclarecedor, não é? Então, eu te agradeço muitíssimo, e para que possamos encerrar o nosso trabalho, eu gostaria que você fizesse a prece final. E agradeço, antes de tudo, a todos. Muito obrigado pela presença, pelas perguntas, pelos comentários, por tudo. Por favor, Edna. Bom, eu também agradeço muito, viu, Antônio? Muito obrigada. Agradeço de coração a todos que me ouviram, com paciência, com caridade aí, né, pelo trabalho. E vamos, então, orar, né? Vamos agradecer, vamos elevar os nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus, aos Espíritos amigos, ao querido benfeitor Bezerra de Menezes. E assim, Jesus, ao término de nosso encontro tão agradável, neste grupo tão fraterno que nos recebe, nós queremos agradecer, Jesus, todo o amparo que recebemos, todo o carinho, toda a atenção dos mentores espirituais que dirigem, Senhor Jesus, os nossos trabalhos do Espiritismo aqui na Terra. Agradecer, Senhor, pelas bênçãos que cada um de nós estamos recebendo neste momento, em nossos lares. Agradecer pelas oportunidades inúmeras que o Senhor nos oferece para o aprendizado. E que todos nós, Jesus, todos nós possamos dar continuidade às nossas tarefas, que abraçamos na tua seara com muito amor, mas também com muita alegria. Abençoa cada um de nós, Senhor. Derrama sobre todos os nossos lares nos quais nos encontramos na noite de hoje. Derrama as tuas bênçãos de paz, de amor, que cada um de nós possamos ter uma noite de proteção, de amparo dos nossos guias espirituais e uma noite feliz. Obrigado, Divino Amigo, e agradecemos a Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades que nos oferece, por todas as bênçãos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Esperamos por uma nova oportunidade com a Edna, se Deus quiser. Então, boa noite a todos. Muitas pessoas aqui falando muito obrigada, boa noite. Obrigada a Edna e a Antônia por nos proporcionar riquíssimo encontro. Que bom, né? Feliz, estamos felizes. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada a todos.